Olá, amigos. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a palavra de Deus, mais precisamente em Lucas 18:18. É a passagem do jovem rico. Essa passagem dá margem a várias interpretações. E por conta disso, há muitos pregadores, há muitas pessoas que se apegam nessa passagem, querendo trazer uma má fama a Jesus, achando que ele queria o dinheiro do jovem rico. Mas na verdade ninguém se atenta ao que diz a palavra. Na verdade as pessoas não querem se aprofundar, não querem ler, não querem estudar a palavra de Deus, mas querem opinar, sem nenhuma razão para isso. Onde a palavra de Deus é que diz que Deus disse o seguinte: uma coisa te falta, venda tudo e dê aos pobres. Jesus pediu para ele. Então já é para começar a nossa conversa hoje, já a primeira revelação. Quando Jesus disse isso ao jovem rico, mais até com uma questão de teste, ele não pediu dinheiro para si. Ele não quis para ele. Ele não quis para os apóstolos. Ele disse: dê aos pobres. Só que a mensagem hoje que eu quero passar a você é o seguinte: uma coisa te falta. Vamos para a leitura bíblica para ficar mais claro aqui para nós. Lucas 18, do versículo 18 em diante. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Aqui eu dou uma parada. Quem é bom? Só Deus. Então cuidado quando você elogia uma pessoa, quando você exalta uma pessoa, até para não cair em idolatria. Somente Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo, diz a palavra. Só Ele é bom. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o jovem. Ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste porque era muito rico. Essa versão que eu estou utilizando é a NVI, Nova Versão Internacional. É uma linguagem mais atual, sem destoar da própria tradução da Bíblia. Então, Jesus aqui foi muito mais fundo do que o dinheiro aqui. Ele disse: uma coisa te falta. Cuidado, será que não temos pecados guardados que somente nós sabemos que eles existem? Será que não há nada oculto dentro de nós? A palavra diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Será que é uma mágoa que você ainda guarda no coração? Será? Será que é um ódio? Será que é um ressentimento? Coisa que só você tem, só Deus e você sabe. É aquele ressentimento de que uma pessoa te fez mal no passado. É aquele desejo de vingança por uma coisa que aconteceu no passado. Cuidado. Isso te afasta de Deus. É isto que te falta. Às vezes você pode estar dizendo daí: olha, eu não adultero, eu não defraudo ninguém, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu vivo bem com minha família.
mas não consigo prosperar. E vou deixar aqui até um gancho para outra mensagem. O prosperar não é só financeiramente. O prosperar em todas as áreas da vida. Ter saúde próspera, ter relacionamentos prósperos, ter um casamento próspero, um relacionamento com seus filhos, com seus pais próspero. Então, prosperidade é muito mais do que dinheiro, né? As pessoas gostam de dizer que as igrejas neopentecostais pregam a teologia da prosperidade. Sim, pregam da prosperidade como um todo, da prosperidade do cidadão do reino de Deus. Jesus disse: em tudo te vá bem, né? Que não falte nada, a palavra nos diz, não é? A palavra nos assegura isso. O próprio Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nada te falta, é prosperidade. Mas voltando aqui, quando Jesus disse: falta-lhe ainda uma coisa. Veja, pegou no calcanhar de Aquiles do jovem rico. O problema dele não era ter os bens, não era a prosperidade, mas sim o pecado que aquela prosperidade trazia a ele. Qual? A da idolatria, a do amor ao dinheiro. Então veja, o problema do jovem aqui não é ter riquezas, não é pecado ter riquezas. Não é pecado. O pecado é quando você idolatra a riqueza. É quando você vai atrás da riqueza. Quando aquilo torna-se o senhor da sua vida. Então cuidado, não idolatre as coisas. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você pode ter as coisas, mas não seja escravo das coisas. Foi nesse sentido que Jesus quis passar para o jovem rico. Não era problema algum ele ser próspero. O problema estava em que ele se afiançava nas riquezas dele. Veja o que Jesus disse aqui em outra parábola, agora em Lucas 12. Lucas 12, do versículo 16 em diante. Veja como linka com o que eu disse agora há pouco. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muitos bens. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Outras traduções dizem louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Veja, essa parábola tem tudo a ver com o jovem rico. Ele estava tranquilo, havia riquezas, não precisava talvez nem trabalhar mais, apenas só administrar, usufruir, gozar de tudo aquilo que ele tinha, sem pensar no amanhã. Ora, a palavra diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Essas pessoas aqui estavam estribadas no seu entendimento, na sua riqueza. O que te falta? Falta se estribar em Deus. Esta é a revelação que eu tenho para vocês hoje. Confiem somente em Deus. Não confiem em carros ou em cavalos, como diz a palavra.
Maldito do homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Confie somente em Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu emprego. Não te estribes no teu trabalho, nas tuas rendas. Não te estribes em outras pessoas. Estribes somente em Deus. Olhe somente para Jesus. Lembre-se, uma coisa te falta. Desapegue dos ídolos que você mesmo construiu. Do dinheiro, das riquezas, de pessoas, de um bom emprego, de um bom salário, de rendas. Se apegue somente a Deus. Não se apegue no plano de saúde. Não se apegue no médico tal. Não se apegue no exame tal. Se apegue somente a Deus. Porque Deus disse, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E quando você estiver de frente de um problema impossível aos homens, aí você vai ver que tudo que você estribou não vai resolver. Então se estribe em Jesus, se estribe em Deus. Lembre-se, uma coisa te falta: buscar a Deus acima de todas as coisas e deixar as coisas velhas, deixar a mágoa, o ressentimento, o ódio, a inveja, a cobiça. Ora, você sabe, você não é insensato, você é louco. Examine-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. Você sabe o que está te afastando de Deus. Para concluir, há um versículo muito conhecido de Amós. A maioria dos cristãos conhece. É Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Ora, a sua caminhada é longe de Jesus. Você transgride a palavra, você não está nem aí porque diz a Bíblia. Afinal de contas, você rege a sua vida. Você é como esse homem aqui de Lucas 12. Ora, eu tenho meus celeiros, eu sou um homem inteligente, eu tenho um bom emprego, uma boa profissão. Vou temer aqui. Ou o quê? Só que no dia mau, você vai vir buscar Deus. E aí você vai se lembrar do versículo 3 de Amós 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Ora, como é que você puxa uma pessoa com uma corda? É um puxando de um lado, outro do outro? Não. As forças têm que ser convergentes. Como é que você empurra um carro quebrado? Um empurrando pela frente, um empurrando por trás? Não. Duas pessoas na mesma força, no mesmo sentido, convergindo para um único objetivo. E aqui não é diferente com Deus, com nossa caminhada com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você vai andar com Deus se você não está de acordo com a palavra dele. Se você pega a Bíblia, olha, isso eu quero, isso eu quero, isso eu não quero. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, beleza. Amará o próximo como a ti mesmo. Não sei. Aquele meu vizinho lá, fulano, né? Vai orar pelos seus inimigos. Não sei. Isso eu não posso perdoar. Né? A própria oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas como temos perdoado os nossos devedores. Então você quer fazer a sua Bíblia. Na hora que você precisar aclamar, você andava junto com Jesus? Pense nisso. Uma coisa te falta e você sabe o que te falta. Busque a Deus acima de todas as coisas. Amém?